Olá, meu nome é Melanie Barra Marques, sou aluna de Letras Espanhol da Universidade Federal de Goiás, UFG. Esta pesquisa foi desenvolvida por mim, pelo meu professor Antônio Corbacho Quintela, a mulher na ficção cubana e filipina, às vésperas da emancipação da Espanha, crítica comparada das personagens femininas traçadas por homens patriotas em Clementina e Noli Me Tangere. Bom, os problemas que foram observados desde o início da pesquisa foi o vocábulo criolla, e crioulo é um falso amigo entre a língua castelhana e o português brasileiro. Em Hispanoamérica, esse termo tem sido usado até os processos de independência do século XIX para indicar os espanhóis e espanholas nascidas neste continente. No entanto, a essa denotação foram acrescentados temas que podiam partir de preconceito e do racismo, pois sobretudo salientavam dois traços acrescentados à identidade espanhola europeia: influência sobre o extrato espanhol da cultura dos povos originários e a miscigenação com a população afrodiásporica. Os processos de independência na América Espanhola e no arquipélago filipino foram chefiados e protagonizados por homens. Esse conflito geopolítico e econômico foi convertido pelo campo da cultura em elemento repertorial. Nesse sentido, para compreender as características da elite que encabeçou os movimentos emancipatórios, cabe interpretar o retrato, etopeia e prosopografia criados nas narrativas ficcionais das mulheres que acompanharam os lutadores pela independência. Crioulas são protagonistas de duas narrativas publicadas nos últimos anos de luta de Cuba e das Filipinas: Clementina, de Francisco Javier Malumaceda, em 1897, e Noli Me Tangere, de José Rizal, em 1887. Ambas as ficções foram selecionadas como corpos para essa investigação pelo poder simbólico que receberam no processo da estruturação dos dois campos literários nacionais da inteligência de dois países, Cuba e Filipinas, e conseguiram no mesmo ano, 1898, a libertação da soberania exercida sobre seu território pela metrópole espanhola. Em ambas as narrativas agem duas personagens femininas que, tendo padecido, se enfrentam à opressão de representantes da autoridade e do poder da administração colonial. Os objetivos do nosso embasamento teórico, em primeiro lugar, é o termo criolla, analisado a partir do discurso de Franz Fanon sobre raça e considerando os processos de aculturação observados por Fernando Ortiz. Em segundo lugar, nessa pesquisa mostra-se como as heroínas de dois romances canonizados de novos sistemas literários, ressaltados tanto pela crítica à época dos lançamentos quanto pela crítica contemporânea, como paradigmas de corajoso enfrentamento contra as injustiças da tirania, foram construídas a partir de uma visão masculina. Para alcançar esse segundo objetivo, assumiu-se a concepção do sistema literário de Tamar Zohar e recorreu-se à noção de dominação masculina de Pierre Bourdieu. Observamos que nas ficções fundacionais, embora o discurso literário de novos campos culturais apresentasse a prosopografia e etopeias da mulher criolla, mediante as quais se denunciava a opressão colonial e se empoderava as protagonistas da independência, os relatos patenteavam a visão e a voz do homem, o hábitos desse homem revolucionário que contava de um modo utilitário com a mulher para a construção das novas sociedades. As sociedades liberadas do colonialismo marcavam as posições da mulher criolla e as disposições que se esperavam dela, evitando-se que a obtenção da soberania política fosse acompanhada da afirmação autônoma de gênero. O início do controle por Espanha do que seria conhecido como Filipinas, um arquipélago composto por 7.600 ilhas, aconteceu em 1565. O processo de conquista das ilhas foi chefiado pelo basco Miguel López de Legazpi. Desde 1574 e até 1821, as Filipinas foram uma capitania com sede em Manilha, que integrava o vice-reino de Nova Espanha. Além de abranger as Ilhas Filipinas, a capitania das Filipinas incorporava as Ilhas Carolinas e as Marianas no Pacífico Asiático. Por sua vez, no vice-reino de Nova Espanha, estabelecido em 1535,
Além das Filipinas, faziam parte de alguns estados do sul dos Estados Unidos da América, o atual México, a América Central e as Antilhas ou Caraíbas. Após a criação do Império Mexicano em 1821, o vice-reino foi dissolvido. A população das ilhas foram os aetas, conhecidos como os negritos, durante o domínio espanhol. Antes da chegada dos espanhóis, houve uma grande imigração de povos malaio-polinésios. Uma minoria desses imigrantes era muçulmana, os moros. Posteriormente chegaram às ilhas muitos chineses, que junto aos espanhóis, aos crioulos e aos mestiços monopolizaram o comércio. Até o final do ano de 1898, as Filipinas fizeram parte da Espanha. Meses antes, concretamente, no dia 12 de junho de 1898, rebeldes filipinos comandados pelo general Emílio Aguinaldo declararam a independência. Essa proclamação não se concretizou porque, aos 10 de dezembro de 1898, pelo Tratado de Paris, que encerrava a Guerra Hispano-Estadunidense, as Filipinas e a ilha de Guam foram cedidas aos Estados Unidos, e pelo Tratado Germano-Espanhol, em 12 de fevereiro de 1899, as Ilhas Marianas, tirando Guam, e as Ilhas Carolinas e as Palau foram vendidas ao Império Alemão. A ocupação militar pelos Estados Unidos impediu a independência das Filipinas e gerou grande repressão dos movimentos soberanistas, incluindo o apagamento de traços culturais identitários. Consequentemente, só em 4 de julho de 1946, a independência das Filipinas foi oficialmente reconhecida pelos Estados Unidos. Para a reconstrução da biografia de José Rizal, são muito úteis os dados do seu diário, comentados por Emílio Retana, mantidos até junho de 1884. Por esses apontamentos, pode saber, além do que ele investiu seu tempo, as suas reflexões e o que ele liga. Pertencia a uma família de fazendeiros, produtores de açúcar. A sua língua materna foi o tagalo. Cursou o ensino médio no Ateneu Municipal de Manilha, um colégio jesuíta. O ensino era em língua espanhola, língua que ele só conhecia até entrar no colégio. Completou com resultados brilhantes no ensino médio e começou a estudar medicina em Manilha. Foi registrado que, nesse final da adolescência, Rizal, em discursos e artigos, se destacou reivindicando liberdades para as Filipinas. Após fazer 4 anos de medicina, aos 20 anos partiu para Madrid com a intenção de completar seus estudos e, em outubro de 1885, deixou Madrid para trasladar a Paris e a Alemanha. Em agosto de 1887, regressou a Manilha. Em Manilha, começou a estruturar a conspiração contra a administração espanhola, fundou a Liga Filipina e, em 1887, empreende uma viagem que o leva a Hong Kong, Japão e aos Estados Unidos. De regresso a Manilha, não colaborou com a insurgência planejada por Andrés Bonifácio, fundador, em 1892, da Sociedade Secreta Revolucionária Katipunan, a Sociedade, base do Exército Revolucionário Filipino. Quando, em 1896, estoura, chefiada por Emílio Aguinaldo, a insurreição do povo filipino contra o domínio espanhol, Rizal não aderiu à causa. Todavia, Rizal foi detido e, sob a acusação de ser responsável do delito de rebelião, foi fuzilado. Noli me tangere é uma frase bíblica em latim que significa não me toque ou não encoste em mim. É o romance de maior impacto da história da literatura na nação filipina. O romance foi escrito entre os anos de 1882 e 1885. A sua escrita foi iniciada enquanto Rizal estudava medicina em Madrid. Pelo diário de Rizal, sabe-se que a metade da obra foi escrita em Madrid e foi completado em Berlim, onde em 1887 seria publicado. Noli me tangere, devido à censura, teve que chegar clandestinamente às Filipinas. O romance é uma obra enigmática, transcorre em Manilha, em uma localidade rural do interior, que na ficção foi colocada como o nome de San Diego. A história narrada abrange um tempo de 2 meses, agosto e setembro de 1886. Noli me tangere é uma obra anticlerical da Igreja, acusada da degradação moral no arquipélago. O personagem mais satirizado é o padre Damaso, o pai não declarado de Maria Clara. Ela é filha do padre e da esposa de Santiago de los Santos, o capitão Tiago, um rico, mas mesquinho, interesseiro e ridículo comerciante de Santiago, submisso à autarquia da administração espanhola. O capitão Tiago é mestiço, toda ascendência chinesa. A mãe de Maria Clara faleceu pouco após o parto.
O protagonista do romance é Crisóstomo Ibarra, mestiço com ascendência espanhola, pertence a uma família rica de San Diego que levou a prosperidade à região, mediante a cultura do anil. O pai de Crisóstomo, Rafael, passou 2 anos na cárcere condenado por denúncia do padre Damaso, mas por não confessar-se e atacar a igreja, desobedecendo as autoridades. Crisóstomo regressou às Filipinas tras a morte na prisão do seu pai e após ter passado 7 anos estudando na Alemanha. Ele regressou a San Diego, transformando em um jovem cosmopolita ilustrado, esclarecido e em choque com a realidade com que se deparava nessa volta às Filipinas. É noivo de Maria Clara, com quem não teve comunicação, nem sequer uma carta durante todo o tempo que passou na Europa. Esse protagonista cria o projeto de construir uma escola na vila, o que gera receio da igreja, temerosa de perder sua influência mediante ao ensino. Os inimigos de Crisóstomo, entre os quais se encontrava principalmente o padre Damaso, empreendem contra ele uma campanha de calúnias. Inclusive, conseguem acusá-lo de estar envolvido em uma rebelião contra o quartel da Guardia Civil, a polícia e um convento de franciscanos. Essa rebelião foi organizada por Elias, personagem da ficção que na história pode ser associado com José Bonifácio, fundador do Katipunan. Cria-se no romance um laço entre Crisóstomo, o europeizado, que se decide pela ação intelectual, com Elias, o autóctone combatente que nasce com vocação revolucionária. Fracassada a rebelião em San Diego, tanto Crisóstomo quanto Elias têm que fugir devido à repressão. Elias morre no mato e Crisóstomo é tiroteado e perde-se seu rastro em uma lagoa. Seria de que Crisóstomo morrer afogado, Maria Clara, desesperada, decide em um convento. Aqui nós temos algumas imagens de Maria Clara, que da caracterização física e do que eles falam, né, durante o livro. E aqui eu também selecionei algumas citações para mostrar para vocês. A primeira é na página 39. María Clara no tenía los pequeños ojos de su padre, como su madre los tenía grandes, negros, sombreados por largas pestañas, alegres y risueños, cuando jugaba, tristes, profundos y pensativos cuando no sonreía. De niña su rizada cabellera tenía un color casi rubio, su nariz de un correcto perfil, ni era muy afilada ni chata. La boca recordaba la pequeña y graciosa de su madre. Con los alegres hoyuelos de las mejillas, su piel tenía la finura de una capa de cebolla y la blancura del algodón, al decir de sus enloquecidos parientes que encontraban el rasgo de paternidad de Capitán Tiago en las pequeñas y bien modeladas orejas de Maria Clara. A outra que eu também tenho aqui é Maria Clara iba sorprendente de sua beleza. Havia desaparecido e se seguían pensativos, su boca, por el contrario, solo parecía conocer la sonrisa. Con esa amabilidad de la doncella feliz, saludaba a los antiguos conocidos de su niñez, hoy admiradores de su dichosa juventud. Risale, página 156. A personagem da Maria Clara é tanto caracterizada pelo narrador da história quanto pelos homens, quando a observavam como uma menina doce, sensível, frágil, devota do cristianismo e muito ligada à família. Nesse sentido, concebeu-se o ideal de mulher perfeita que deveria se parecer com ela. Outro ponto importante para se destacar é quando seu futuro esposo, Crisóstomo Ibarra, excomungado e preso, ela sofre muito, chora e é consolada pela sua tia e pela sua irmã de leite. Seu pai, Capitão Tiago, preocupado com o futuro da filha, altera os planos e faz um acordo para ela se casar com um espanhol. Mesmo ela amando ainda Ibarra, de início ela não se revolta contra o pai. E sua melhor amiga diz para ela que não sabia que sabia que ela era calma, mas pensava que ela não era tão volúvel. Por muito tempo da narrativa, não tem nada que precisava ser assim, que essa era a função. No final da história, descobrimos que Maria Clara entrega uma carta para os oficiais espanhóis, que seria uma prova de que Barra era culpado, porém isso ocorreu porque ela queria proteger sua família de um segredo que poderia ser exposto.
Por isso, ela troca sua carta, sua felicidade, seu amor e sua vontade pelas cartas da mãe, em que revelavam o segredo de que Capitão Tiago não era o seu pai biológico, mas sim o padre Damasio. Assim, novamente, os outros esperam dela para proteger a moral da sua família e não o que queria fazer para assim mantendo o ideal da mulher perfeita. Quando Maria Clara assume que Bara está morto, ela acredita que o seu sacrifício de se casar com um espanhol que ela não amava não era mais necessário, porque ela tinha. Ela não teria mais os sonhos com Ibarra e a idealização do romance deles, e decide não só convencer, mas ser incisiva que ela não se casa para o padre Damasio. Ou seja, o padre Damasio tinha duas opções: ou deixava ela ser freira ou a morte dela. Dessa forma, apesar de ser um comportamento inocente, pois a protagonista não tinha noção de como era a vida dessas mulheres, foi uma decisão em que estabeleceu por algo que realmente acreditava, assim, um final que ela consegue uma certa autonomia sobre suas escolhas. A reavaliação atual da figura da Maria Clara, neste século, a figura da Maria Clara tem sido revisitada após a figura de Maria Clara ter sido muito mitificada como símbolo feminino de Filipinas, tendo sido considerados como a conduta, o seu vestiário, suas aptidões, seus costumes de estilo durante quase um século. O modelo feminino nacional, pesquisadoras como Beatriz Álvares Tardio, 2013, e Carolina Hall, 2021, formularam críticas àquela eleição e sublimação. Essa se discutindo, portanto, a representatividade que oferece essa lírica figura literária a respeito da empreendedora resolutiva mulher filipina. Além disso, tem se questionado o que pretendia Arissal a criar a figura da heroína filipina a partir de uma mestiça de ascendência espanhola. Os fragmentos a seguir mostram o estado da questão. En la novela de Rizal es evidente que la violencia psicológica y sexual de María Clara representa el punto de vista político contrario. Anderson obvia la labor que Rizal se reduce a un ser metáfora, lo que para su desgracia las convierte en portadoras de la esencia nacional. Y olvida que esa imaginación crea un estereotipo de género que impide que las mujeres sean sujetos autónomos participantes en la nación. Tardío, 113. Denoli and its character use biblical, mythological, and otherworldly terms to describe Maria Clara, comparing her to, among others, as deity, deidad, 23, Sílfide, goddess, diosa, sister of Cain, hermana de Caín, fairy spirit and poetic incarnation, Eleada, el espíritu, la encarnación poética, and ghost, fantasma. Significantly, it is not the narrator who directly compares Maria Clara with the Virgin Mary. Rather, it is sundry minor characters, a key point that leaves open-ended the characterization and possible interpretation of Maria Clara. Página 124. Na síntese conclusiva, fazendo uma síntese conclusiva, são lugares comuns as observações de que os processos de independência na América Espanhola e nos territórios da Espanha, no Pacífico, foram planejados e executados por membros das elites regionais. No século XIX, os líderes desses processos pertenciam, como não poderia ser de outro modo, a uma sociedade heteropatriarcal, caracterizável de uma análise contemporânea como marca pelo machismo. Consequentemente, o campo cultural refletiu essas estruturas sociais. No romance Noli Me Tangere, as personagens retratadas como chefes, tanto os articuladores dos discursos soberanistas quanto os líderes dos movimentos de ação contra a administração da Espanha, são pessoas que agiam de diferentes posições de dominação. Em Noli Me Tangere, embora a reivindicação das maiores liberdades para o arquipélago fossem formuladas em um pacto conveniente, enfim, num pacto conveniente, por sujeitos que pertenciam às duas classes sociais diferentes, eles, os ativistas militantes da causa.
eram homens. Crisóstomo era membro de uma abastada família de grandes proprietários rurais. Por sua vez, Elias era um trabalhador rural. A classe social, de uma perspectiva econômica, distingue-os, mas ele não é óbice para colaboração na conspiração. No entanto, Maria Clara é retratada como modelo de mulher filipina, devota, boa pessoa, elegante, discreta, eticamente digna e amorosa e obediente de seu pai, e, em segundo lugar, do seu noivo, não pôde participar diretamente na luta em prol das liberdades nas ilhas. Ela nem tão sequer o pretendia, pois isso não fazia parte do seu hábitos. Esse retrato idílico de Maria Clara tem sido, neste século, desconstruído, apontando-se os traços de submissão ao homem na sua etopeia. Simultaneamente, neste século, delimitou-se como um objeto de estudo a avaliação de critérios e justificativas para a apresentação da raça no campo literário dos heróis da independência. Tanto o herói quanto a heroína do romance faziam parte do segmento dos crioulos mestiços, grupo ao qual também pertenceu o produtor literário, ou seja, no romance, de um posicionamento proto-nacionalista, a insurgência contra a dominação estrangeira é relatada assumindo que os seus líderes, além de parcialmente aculturados no Ocidente, estão vinculados na raça aos dominadores que visam a substituir. Nessa investigação, a seguinte etapa atualmente em curso consiste em contratar o retrato de Maria Clara com o de Clementina, protagonista do romance homônimo, contemporânea de Noli Me Tangere, com vistas a verificar se há paralelismo na caracterização dessas personagens, especialmente na questão de gênero e na questão social e racial. Essa é o final, aqui estão as referências, e muito obrigada.